Olá, meus queridos! Vamos continuar a leitura do livro de Renato Alves, O Cérebro com Foco e Disciplina. Capítulo 5. Os caminhos para a blindagem emocional. Quando uma situação abala o seu emocional e o deixa fora de controle, o que você faz para se acalmar? Pense sobre esses momentos e analise seu comportamento. Para ilustrar, exemplifico o caso de uma pessoa que conheci estava em uma situação inusitada e de forte abalo emocional. Enquanto seu marido tomava banho, chegou uma mensagem no celular dele. Ela resolveu olhar e descobriu naquele momento que o marido mantinha laços afetivos com outra mulher. Descobriu que o marido tinha uma amante. Como você reagiria em uma situação como essa? Existem muitas maneiras de tentar restaurar o equilíbrio e manter o controle de uma situação. Algumas são mais adequadas, como um diálogo franco e direto, e isso realmente ajuda a controlar uma situação de crise. Outras, porém, são explosivas e só ajudam a pôr mais lenha na fogueira. A reação da mulher em questão, infelizmente, foi a explosiva. Quando o marido saiu do banheiro, encontrou uma esposa descontrolada. Ela estava furiosa, chorando e extremamente agressiva com ele. Gritou muito, fazendo-o explicar o inexplicável. Atirou abajures, cinzeiros e outros objetos que encontrou pela frente. Esmurrou o marido e, passada a primeira explosão, ligou para a melhor amiga buscando alguma palavra que lhe desse alívio. O que você diria para uma pessoa com o estado emocional abalado por ter de enfrentar um drama como esse? A melhor amiga ouviu atentamente, indignada com a história, e com a sobriedade de um experiente comandante que sabe exatamente como agir em batalhas difíceis, aconselhou: se fosse meu marido eu matava. Felizmente, a amiga decepcionada não acatou o conselho, e o final dessa história não foi a tragédia. O marido, bem mais controlado, conseguiu uma abertura para o diálogo. Eles se acertaram e hoje vivem uma união forte, mais felizes do que antes. No entanto, não podemos deixar de imaginar o pior cenário, especialmente considerando que a esposa é uma pessoa extremamente reativa, e atacar foi seu primeiro impulso quando viu a mensagem da amante. Voltemos à pergunta do início. Quando uma situação abala o seu emocional e o deixa fora de controle, o que você faz para se acalmar? A verdadeira solução que a esposa traída encontrou para retomar o controle não foi atacar o marido, porque o ataque verbal e físico foi uma reação impulsiva, explosiva, caótica, enfim, totalmente descontrolada. Não havia uma tentativa de controle ali, e sim uma descarga emocional. Tome como exemplo o vapor que sai do pino da panela de pressão quando cozinhamos algum alimento. O calor aquece a água em estado líquido, fazendo-a se expandir na forma de vapor, o que gera uma forte pressão dentro da panela lacrada. Quando a pressão atinge certo limite, aciona a válvula de escape na tampa. Se não houvesse esta válvula, a panela explodiria. De modo semelhante, temos a descarga emocional. Quando uma situação abala nossos limites emocionais, nosso organismo procura uma válvula de escape. Algumas pessoas aliviam a pressão atacando, como no exemplo da esposa traída, o que pode levar a consequências fatais, como constatamos todos os dias nas manchetes de jornalismo policial. Outras vezes, a pressão é aliviada através do grito ou do choro incontrolável. No entanto, a pior descarga emocional é o ataque, o grito ou o choro como defesa, mas a explosão interna ou implosão. Isto é, quando a pessoa se fecha e usa uma energia imensurável para diminuir a raiva que sente. Na maioria dos casos, é muito melhor que a descarga emocional venha através do ataque ou do choro, pois o preço a pagar pela explosão interna é a própria saúde, o que compromete a sua vida. Na maioria dos casos, é muito melhor que a descarga emocional venha através do ataque ou do choro, pois o preço a pagar pela explosão interna é a própria saúde, o que compromete a sua vida. Assim, a descarga emocional
não é uma forma de controle, mas uma reação a algo que nos pressiona. Portanto, onde então a esposa traída buscou o autocontrole? Nesse caso, ela o fez quando ligou para a melhor amiga. O telefonema foi um modo legítimo de restaurar o controle. Embora o conselho da amiga não tenha sido o mais adequado, falar com alguém a respeito de como ela se sentia a fez olhar para dentro, analisar a situação. Mesmo inconsciente de quão importante era aquela atitude, ajudou-a a restaurar o controle emocional. Depois da breve conversa com a amiga, ela pôde ouvir o marido e conseguiu contornar melhor a situação. Quem determina a solução ataca ou foge? Certa vez ouvi uma pessoa dizer: sempre que você estiver com raiva, procure a natureza. Você não consegue sentir raiva olhando para o verde das árvores e plantas. E estudos sobre a psicologia das cores realmente constataram que a cor verde tem a capacidade, sim, de acalmar mentes agitadas. Contudo, quem tem o discernimento de procurar a natureza e ficar olhando para uma moita de folhas verdes em um momento em que a fúria fala mais alto? Para dizer a verdade, existe um tipo de pessoa que tem sangue frio o suficiente para lembrar-se das folhas verdes, ou de respirar fundo, ou de contar até 10 antes de tomar uma atitude explosiva. Pessoas assim são justamente as que demonstram ter grande potencial de autocontrole. Sabe quem são essas pessoas controladas? São justamente aquelas que explodem para dentro, que contêm a descarga emocional e a aprisionam internamente. Talvez a essa altura você possa estar pensando: não é a forma mais perigosa de reação? Não é a que mais adoece as pessoas? As respostas para essas perguntas são sim e não. Por exemplo, eu sou uma pessoa muito introvertida. Sou do tipo que seria incapaz de responder ou atacar física ou verbalmente alguém que me fez algum mal. Também nunca fui o tipo que gostasse de chorar em público quando alguém me decepcionava, negava ou me frustrava. Sempre contive as minhas descargas emocionais dentro de mim. Sempre até o dia em que essa atitude resolveu cobrar seu alto preço. Aos 30 anos, apareceram do lado direito do meu pescoço 2 pequenas marcas vermelhas bem próximas uma da outra. Marcas que doíam e coçavam muito. Performado pelos sintomas, imediatamente pensei se tratar de uma picada de inseto, uma aranha talvez. Não me incomodei. Na manhã seguinte, eram 4 marcas. E foram aumentando dia a dia e doendo cada vez mais. Depois de passar por 2 médicos, descobri que se chamava de uma doença chamada herpes zoster. Uma doença que se aloja na fina capa que protege todos os nervos que se ramificam em nosso corpo. Na região em que a doença se instalou, e dada a sensibilidade dos nervos, qualquer movimento do corpo produzia uma dor insuportável. A doença atacou exatamente a região dos nervos da nuca, e a dor de cabeça que eu sentia era como se alguém enfiasse uma agulha em meu cérebro. Felizmente, fui tratado por um ótimo médico, que em poucos dias resolveu o meu problema. Contudo, o que me chamou a atenção em todo esse sofrimento foi a lição que aprendi com ele. O que fez com que a herpes zoster se desenvolvesse foi o estresse. Naquela época, estava no auge da minha carreira. Tinha acabado de estabelecer o primeiro recorde brasileiro de memória. Lançava meu 2º livro, viajava o país inteiro, concedia dezenas de entrevistas para rádios e jornais, fazia demonstrações de memória em cursos presenciais e ao vivo em programas de televisão, e ainda tinha de administrar uma empresa com vários funcionários. Eu tinha uma rotina que quase não me deixava dormir ou me alimentar direito. Era extremamente desgastante, muito estressante. E todo aquele estresse era contido à força e anulado dentro de mim. Até que um dia a panela explodiu da maneira mais dolorida possível e, segundo o médico, se o estresse não se manifestasse daquela forma, provavelmente seria de outras, que poderiam, inclusive, me matar. Confesso que daquele episódio em diante eu procurei ajuda. Conversei com especialistas, fiz um tempo de meditação, li dezenas de livros e a maioria dos conselhos me obrigavam a agir de um jeito que ia totalmente contra a minha natureza. A grande verdade é que, uma vez introvertido, sempre introvertido. Os melhores conselhos que os especialistas me davam, dizendo que eu deveria sim gritar, xingar, brigar,
lutar, atacar, chorar, como uma forma de descarregar aquela emoção nociva que neutralizava dentro de mim. No entanto, é fácil falar para um introvertido explodir com alguém. Difícil mesmo é vê-lo fazer isso. Assim, percebi que aqueles conselhos só aumentariam ainda mais o débito com minha consciência, minha saúde, enfim, comigo mesmo. Se eu quisesse de fato preservar minha mente, minha saúde, manter o equilíbrio e algum grau de autocontrole, deveria fazer isso sozinho. Daquele dia em diante, continuei respeitando a minha natureza. Continuei anulando aqui dentro minhas descargas emocionais. Porém, a diferença é que agora eu era um espectador e, com disciplina, comecei a estudar minhas reações. Assim como quando cozinhamos um alimento numa panela de pressão lacrada, existe um período de tempo entre a formação do vapor e a pressão extrema que faz o bico da tampa girar, e descobri que também existe um bom período de tempo antes de a descarga emocional contida causar algum dano à nossa saúde. Um momento que passa como se fosse um filme em câmera lenta dentro de nós sobre tudo o que está causando o estresse. Um tempo extremamente hábil para que você possa pegar aquela energia negativa e dar a ela um novo significado, minimizando ou até mesmo neutralizando totalmente seus efeitos negativos. Essa capacidade de olhar para o interior de mim mesmo, assistir ao filme e escolher o final mais adequado e benéfico para minha saúde e minha vida é o que passei a chamar de autocontrole. O autocontrole é um movimento do bem. É uma resposta forte do anjo contrapondo-se aos conselhos do diabo. É uma forma nem sempre reconhecida como nobre aos olhos cegos de impaciência, vingança, rancor ou ódio das outras pessoas, porém a maneira mais edificante de tornar a vida mais leve e gostosa. A transformação da emoção negativa em emoção neutra ou emoção positiva só é possível quando olhamos para dentro e investigamos a origem das nossas reações emocionais, a origem dos nossos pensamentos. Compreenda os pensamentos. Entre as diversas soluções de que dispomos para desenvolver o autocontrole e que ainda serão ensinadas ao longo deste livro, está o metapensamento. O metapensamento é como o policiamento preventivo. A melhor maneira de garantir a segurança da população de uma cidade é fazendo o policiamento preventivo. Essa modalidade de ação permite ao policial estar sempre à frente dos bandidos, evitando que eles causem estragos. A palavra meta vem do grego e significa ir além. Quando juntamos meta com pensamentos, temos então o termo metapensamento, que significa ir além dos pensamentos. Em outras palavras, olhar, analisar, vigiar, compreender os pensamentos que nos acometem. Essa é a essência e a mais bela e nobre função da mente humana. Quando você vigia os pensamentos, como a polícia preventiva faz ao promover uma ronda, consegue estudar e entender melhor quais são os padrões de pensamento a que a mente recorre quando busca soluções para os problemas. No exemplo da esposa traída, que encontrou mensagens da amante no celular do marido, a descarga emocional foi xingar, atirar coisas e agredir o marido. Mas a maneira que ela encontrou de tentar restaurar o equilíbrio foi ligar para a melhor amiga. A base dessa decisão, ligar para a amiga, poderia ter surgido em sua memória, pois, ao analisar a cena, lembrou-se de outras ocasiões difíceis em que também recorrera à mesma solução: conversar com alguém. Assim, temos o cérebro humano como casa do pensamento e a memória como parque de diversões da inteligência. O cérebro humano é uma usina de força, e a memória e o pensamento são os combustíveis. O pensamento, seja ele totalmente novo ou fruto de uma lembrança, tem força suficiente para alterar a química e os estímulos elétricos do cérebro. E o reflexo dessa mudança é visível nos monitores das grandes máquinas de ressonância magnética, mas também a olho nu, se você começar a prestar atenção na reação do outro. Veja a lógica a seguir. Pensamento gera sentimento. Sentimento gera comportamento. Comportamento gera resultado.
Essa premissa foi observada por Aristóteles em 384 a.C. e significa que nosso estado interno, a maneira como você pensa, pode interferir diretamente em seus resultados. Então, se em vez de explodir em uma forte descarga emocional, você escolher conter essa energia, mas logo pensa em um novo significado que minimize ou neutralize totalmente seu impacto, você exerce o autocontrole. O autocontrole restaura seu equilíbrio, melhora seu foco e libera energia para agir com inteligência. Se a mente humana é um picadeiro, você é quem deve dirigir o espetáculo e o metapensamento. E esse lapso de consciência que nos acomete é como a fresta que surge em um dia de céu nublado, permitindo a entrada dos raios solares. E nesses momentos de lucidez, temos a oportunidade de assumir o controle, fazer melhores escolhas e viver em paz. Portanto, autocontrole não é como um remédio que tomamos em horas programadas, com o objetivo de curar essa ou aquela doença. Autocontrole é o ato de tomar o remédio. É a capacidade que você tem de escolher o remédio para o problema que o aflige. Se você está com dor de cabeça ou com dor de barriga, toma remédios diferentes. O autocontrole é o momento da escolha do melhor remédio. E um bom remédio, como você sabe, pode proteger suas emoções e mudar sua vida. Proteja as emoções. Onde você gostaria de estar agora, nesse exato momento? Em um dos meus seminários sobre foco e atenção, pedi que as pessoas escrevessem em uma folha a resposta para essa pergunta utilizando uma só palavra. Ao ler as respostas, percebi que muitas delas remetiam a lugares do mesmo gênero. Casa, família, sofá, cama foram algumas das recebidas. Entretanto, a maioria das respostas refletia o desejo daquelas pessoas de ficarem só junto à natureza. Praia, bosque, floresta, ilha foram as respostas mais comuns. É em contato com a natureza que restauramos nosso equilíbrio, obtemos paz mental e permitimos que a mente encontre as soluções mais inovadoras para os problemas. Quando estamos em sintonia com a natureza, conseguimos proteger nossas emoções contra estímulos negativos que a vida, principalmente urbana, nos oferece. Nós nos protegemos contra a irritante poluição sonora e visual, nos libertamos das preocupações e, por alguns instantes, esquecemos tudo. É uma conexão legítima com aquilo que realmente somos, ou seja, parte da natureza. Nesses lugares, encontramos a paz. Ao olhar para a criação, nos lembramos do Criador e, principalmente, dos seus princípios. Ao lembrarmos os valores dos homens de bem, ao pautar nossas escolhas nos valores cristãos, temos a oportunidade de escolher os pensamentos que povoarão a nossa mente. O grande desafio para obter o autocontrole, e com ele a paz mental, e o foco naquilo que realmente importa, está em vasculhar nosso íntimo. Investigar a origem do que nos aflige, nos deixa ansiosos, tristes, deprimidos e paralisados. Quando desejamos fugir para uma praia, um bosque ou uma ilha deserta, quando preferimos brincar com uma criança ou com um animal de estimação, tentamos com isso restaurar nosso equilíbrio. E o que estamos fazendo, na verdade, é tirar o foco da fonte de todos os pensamentos negativos, de toda a ira, ou seja, tentamos nos afastar da origem dos problemas. A solução para que você possa gerenciar e selecionar os pensamentos, fazer as melhores escolhas, restaurar o equilíbrio e ter paz mental para manter o foco no que realmente é importante, está em construir uma blindagem emocional. Essa blindagem emocional deve protegê-lo dos pensamentos tóxicos, reações explosivas e comportamentos viciosos que o fazem perder o controle e dar respostas automáticas e impensadas, gerando apenas mais crises. O caminho para a paz mental passa pelo processo de autoobservação através do metapensamento. É usar com inteligência aquele sagrado momento de lucidez entre o estímulo que nos machucou e a evolução do disparo emocional para mudar a energia, criando uma atmosfera mental capaz de neutralizar os efeitos nocivos do descontrole emocional. O que exatamente devemos fazer nesse espaço de tempo? Como acalmar a mente e transformar caos interno em controle?
Reatividade em cautela e sabedoria? São as respostas para essas perguntas que abordaremos nos capítulos a seguir. Uma ilha deserta, quando preferimos brincar com uma criança ou com um animal de estimação, tentamos com isso restaurar nosso equilíbrio. E o que estamos fazendo, na verdade, é tirar o foco da fonte de todos os pensamentos negativos, de toda a ira, ou seja, tentamos nos afastar da origem dos problemas. A solução para que você possa gerenciar e selecionar os pensamentos, fazer as melhores escolhas, restaurar o equilíbrio e ter paz mental para manter o foco no que realmente é importante, está em construir uma blindagem emocional. Essa blindagem emocional deve protegê-lo dos pensamentos tóxicos, reações explosivas e comportamentos viciosos que o fazem perder o controle e dar respostas automáticas e impensadas, gerando apenas mais crises. O caminho para a paz mental passa pelo processo de autoobservação através do metapensamento. É usar com inteligência aquele sagrado momento de lucidez entre o estímulo que nos machucou e a evolução do disparo emocional para mudar a energia, criando uma atmosfera mental capaz de neutralizar os efeitos nocivos do descontrole emocional. O que exatamente devemos fazer nesse espaço de tempo? Como acalmar a mente e transformar caos interno em controle? Reatividade em cautela e sabedoria? São as respostas para essas perguntas que abordaremos nos capítulos a seguir. Cautela e sabedoria? São as respostas para essas perguntas que abordaremos nos capítulos a seguir.